Voltamos ao vivo, 7 horas e 50 minutos. Nessa manhã de segunda-feira, a semana se inicia com todos os brasileiros sentindo na pele os reflexos da crise política por qual passa o nosso país, com a categoria de trabalhadores que cruzaram os braços e pararam o país. Nas redes sociais, o final de semana foi de muita manifestação da população que apoia essa paralisação dos caminhoneiros. E agora a gente vai ao vivo chamar a repórter Aline Aragão, que está bem perto do povoado Pedra Branca, no município de Laranjeiras. E ela traz informações com o presidente do Sindipetro. Bom dia, Aline, bom dia. Seja bem-vinda ao Sergipe no Ar. Traga as informações para a gente, por favor. Muito bom dia, Tamires. Bom dia você que assiste ao Sergipe no Ar. Pois é, Tamires, a gente já passou lá em Pedra Branca, a mobilização dos caminhoneiros continua, diferente do que foi dito aí que a greve tinha acabado. Eu conversei com muitos caminhoneiros lá e eles disseram que continuam firmes nessa mobilização, nessa paralisação nacional, porque o valor, a redução de 46 centavos anunciada ontem pelo presidente Michel Temer não atende aí a necessidade deles, não atende às reivindicações. Então, continua aí a mobilização dos caminhoneiros, essa paralisação aí que parou, né? De fato, parou o país. E a gente está agora em outra manifestação, Tamires. Nós estamos bem aqui em frente à Fafem, também em Laranjeiras, porque os petroleiros iniciam hoje já. Tem uma paralisação, uma greve geral anunciada para começar na quarta-feira, mas eles já começaram a se mobilizar desde hoje. Eu vou conversar com o Bruno Dantas, que é diretor do Sindipetro aqui em Sergipe. Então, a pauta é contra também esses aumentos dos combustíveis. Bruno, bom dia. Bom dia. A gente ficou sabendo que a greve dos caminhoneiros continua, nós apoiamos a greve dos caminhoneiros e a exemplo deles nós estamos iniciando uma greve também no dia 30, mas hoje já é o esquenta dessa greve, aqui em Laranjeiras, na Fafem, no Tecarmo, em Carmópolis. Nós estamos fazendo mobilizações, porque a pauta dos petroleiros agora, nesse momento, é a redução dos derivados, da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, porque nós somos contrários a essa política de preços da Petrobras, que visa atender somente os acionistas norte-americanos e esquece da população brasileira. Nós queremos que o Pedro Parente seja demitido da Petrobras e que a Petrobras não seja privatizada. Esse é o motivo da nossa greve, que começa no dia 30 por tempo indeterminado. Isso, Bruno, vamos para, só para a gente entender. Então, tem essa mobilização aqui na Fafem, mas também em Aracaju, lá na Tecarmo, também em Carmópolis. Hoje é um esquenta, como você falou, uma preparação para a mobilização maior, que é a greve geral, que começa na quarta-feira. Exatamente, a gente precisa conversar com os trabalhadores, precisa avisar a população, precisa ganhar o apoio que a população deu para os caminhoneiros, agora precisa dar para os petroleiros também, porque a pauta é essa, a pauta é uma pauta para o Brasil, para os trabalhadores. Então é isso que está acontecendo lá no Carmópolis e também na Atalaia hoje. Diferente do que foi divulgado durante o final de semana, que a Petrobras e os petroleiros teriam uma paralisação de 72 horas, o Bruno estava me dizendo aqui, Tamires, que é, na verdade, uma greve por tempo indeterminado. Exatamente. Uma parcela dos petroleiros a nível nacional chamou uma greve para 72 horas. A outra metade dos petroleiros chamou para tempo indeterminado. A gente sabe que a gente vai precisar sentar e discutir e que a ideia é que essa greve por tempo de 72 horas se some e todos nós petroleiros possamos fazer uma greve por tempo indeterminado, porque a gente sabe que os problemas do Brasil, os problemas da Petrobras e a alta do custo de vida no Brasil, dos combustíveis, do gás de cozinha, infelizmente não pode ser resolvido em apenas 72 horas, né? Porque esse governo já mostrou aí com os caminhoneiros que a gente está no 8º dia e até agora não foi atendido plenamente os caminhoneiros. A gente sabe que não tem como fazer paralisação sem ter transtornos. E a gente já viu aí a escassez no combustível, então essa situação pode se agravar com a paralisação agora dos petroleiros, porque a produção pode parar? Exatamente, é isso que a gente está construindo, é uma mobilização e uma greve para pressionar a mudança da política do governo, né? A gente quer pressionar o governo Temer, né? A gente é contra o governo Temer e essa política, e essa pressão vai depender do governo. Se o governo for intransigente e fizer a atrapalhada que está fazendo, que é deixar a greve dos caminhoneiros durar até o 8º dia, se fizer o mesmo com o petroleiro, vai punir a população, e isso é um absurdo. Um governo não pode pensar apenas na base do Congresso Nacional dele, nos seus projetos, tem que pensar no povo. A nossa greve é para dizer o seguinte: governo, precisa baixar o preço dos combustíveis para a população. Se ele atender isso em 24 horas, a greve por tempo indeterminado só vai durar 24 horas. Agora, se ele for intransigente, aí infelizmente a gente vai ter que garantir, obviamente, o gás de cozinha para a população, vamos garantir os insumos para os hospitais. Evidentemente que nós somos responsáveis
ao ponto de garantir o abastecimento emergencial da população, mas que vai ter desabastecimento com a greve de parada de produção dos petroleiros, isso aí vai ter sim. Era isso que eu ia te perguntar, né? Então, hospitais, sim, vai ter abastecimento, né? Os serviços de urgência e emergência, mas quem tem carro vai ter que voltar para o transporte de tração, ou uma carroça ou uma bicicleta, viu, Tamires? Vai preparando sua bicicleta aí, porque pode sim ter um desabastecimento geral aí em todo o país. Exatamente. A população com a greve dos caminhoneiros aprendeu o seguinte: vou passar hoje 2 dias com escassez de combustível, mas eu sei que lá na frente a gasolina vai baixar o preço se essa luta for vitoriosa. Eu vou passar, talvez vai faltar um gás de cozinha aqui na minha casa hoje, mas R$80 está muito caro. Nós defendemos que o gás de cozinha vá para R$30, para R$35, algo que é plenamente possível no Brasil, que só não acontece porque o governo não quer, o governo não deixa. Então... Absurdo, né? Gás de cozinha, R$80, né? Gasolina nem se fala, o preço lá em cima. Agora aqui no estado, quantos trabalhadores envolvidos, Bruno? Olha, aqui na Petrobras nós somos cerca de 1.500 trabalhadores a 2.000 trabalhadores ligados à Petrobras diretamente, né? Nós somos também mais 3.000 terceirizados, né? Isso do ponto de vista que atuam nas unidades da Petrobras, mas tem toda uma cadeia que gira ao redor da Petrobras, que aí passa das dezenas de milhares de trabalhadores que também serão afetados. Além dessa pauta nacional, aqui em Sergipe também vocês têm uma pauta estadual que é contra o fechamento da Fafem. Então, a nossa pauta estadual também ela é muito extensa, porque a Petrobras é uma empresa integrada, mas aqui, por exemplo, a Fafem foi anunciada que vai ser hibernada ou fechada no mês de outubro. Os campos terrestres ligados a Carmópolis está posto à venda pela Petrobras. Agora, na quarta-feira passada, a Petrobras, lá no Rio de Janeiro, anunciou que grandes descobertas de petróleo aqui no mar profundo de Sergipe, que é a perspectiva mais promissora de produção, de gerar emprego, de gerar economia para o Estado, a Petrobras está abrindo mão disso. Ela assumiu o risco para fazer essas descobertas e agora ela quer abrir mão dessa participação para empresas estrangeiras. E a gente, nós sergipanos, nós brasileiros, não podemos aceitar a entrega desse patrimônio por parte desse governo. Quero agradecer as suas informações e participação no Sergipe no Ar. A gente continua acompanhando essas mobilizações aqui em nosso estado, Tamires. E olha só, vou dizer uma coisa, viu? Greve dos caminhoneiros, já está difícil o abastecimento. E agora greve dos petroleiros, pode preparar, pode comprar bicicleta. Já tem fila de gente para comprar bicicleta, viu, Tamires? Tem que ficar de olho no preço, que vai ter gente aí querendo colocar o preço da bicicleta lá em cima. É mais barato, faz bem para a saúde, mas vamos ficar de olho, hein, Tamires? É isso mesmo, Aline. Eu acho que eu vou vir andando, viu, fazendo Cooperzinho. Vou sair de casa mais cedo, bem de madrugada, para chegar aqui, porque é o único jeito que o povo brasileiro encontrou de protestar contra esses valores absurdos. E emendando aí, reforçando a informação, 1.500 petroleiros, né, deverão entrar em greve na quarta-feira e em torno de 3.000 profissionais terceirizados. O que a gente quer reforçar aqui é que pode ser um sofrimento, mas é a única maneira que a população encontra, que os trabalhadores encontram de protestar contra os altos preços estipulados pelo governo federal. Muito obrigada, Aline, por sua participação. Mais informações no Balanço Geral meio-dia. Bom dia para você, um bom dia na medida do possível. E agora uma informação de alerta para quem vai viajar de avião. De acordo com a Infraero, o aeroporto Santa Maria, aqui em Aracaju, está funcionando normalmente com pousos e decolagens. Mas a orientação é que os passageiros entrem em contato com a companhia aérea para certificar o horário do voo. Dá uma ligadinha, certifica mesmo se o horário vai ser aquele mesmo previsto na hora da compra da passagem. Vamos falar agora de alimentação? Mudar um pouco de assunto por enquanto. Virar um nutrólogo, está aqui ao vivo o nutrólogo Dr. Matheus Barreto para falar sobre adoçantes. Um adoçante é um complemento ou um veneno? Nos últimos dias saiu uma informação aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, que o produto provoca Alzheimer. A polêmica em torno dos adoçantes, os famosos substitutos do açúcar, parece não ter fim. Mas afinal, quais os pós e os contras na hora de escolher os adoçantes? Qual é o papel na rotina alimentar? O Dr. Matheus Barreto, nutrólogo, está aqui ao vivo no estúdio do Sergipe no Ar para esclarecer tudo isso. Bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Tamires, bom dia, telespectadores. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, lembrando que o WhatsApp está aberto, o WhatsApp na tela para você da capital e também do interior interagir comigo em tempo real. De manhã, estamos ao vivo, 8 horas em ponto, agora café da manhã. Muita gente costuma colocar adoçante no café, aí não coloca uma gotinha não, coloca 2, 3, 4, 5, 6 gotinhas. Coloca também adoçante no suco, muitas vezes porque acha mais saudável em relação ao tradicional açúcar. Mas o que é saudável? O adoçante é ou não é saudável? É um veneno ou não é, como circulou aí nas redes sociais? Então, Tamires, a gente tem que entender
que adoçante é toda substância que vai modificar o sabor e deixar mais saboroso, mais doce aquele determinado alimento. Então a gente tem adoçantes naturais e tem adoçantes artificiais. O mel, o açúcar, a sucralose, o aspartame, todos esses produtos são adoçantes. O que é que a gente pode ver é que surgiu recentemente na mídia, nas mídias, nas redes sociais, uma notícia dizendo que o aspartame poderia causar Alzheimer, demência, esclerose múltipla, assim. Não existe comprovadamente pesquisas que afirmem essa necessidade, essa matéria que foi colocada, essa hipótese que foi colocada. Entretanto, todos os dias diversas pesquisas estão sendo feitas para tentar realmente garantir a segurança desses produtos. A própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela determina uma quantidade de cada uma dessas substâncias que devem ser consumidas no seu dia a dia. Quantas gotas, quantos gramas você pode utilizar para esses produtos. Mas aí, como a Tamires propriamente disse, quem utiliza uma única gotinha ou 2 gotinhas desse produto no seu café da manhã? A gente geralmente bota 3, 4, 5, até 10 gotinhas desses produtos para adoçar, para deixar um pouquinho mais doce aquela substância. Mas a gente tem que lembrar que muitos desses produtos, às vezes, ele tem 200, 300 vezes o sabor mais doce do que o açúcar. Então, necessariamente, você não precisaria adoçar tanto para ter esse resultado, essa saturação da substância. Até porque se colocado em muita quantidade, aí não vai ter o efeito esperado, digamos assim, o efeito de saúde, de menos açúcar, porque com muitas gotas já tem um excesso de açúcar em si, né? Lembrando que o adoçante que a gente está falando aqui é aquele adoçante artificial, porque existe também o mel, existe também o outro açúcar que eu esqueci agora o nome, que a gente estava comentando agora há pouco, como é que é o nome? O mel de agave, o açúcar demerara, que são muitas coisas que as pessoas ainda têm dúvidas a respeito desses produtos, se poderiam ser utilizados no seu dia a dia, no seu consumo. Uma coisa que a gente tem que lembrar para vocês também, telespectador, é que não só o seu cafezinho que você vai adicionar em casa vai ter o adoçante. Muitos produtos que você come, um refrigerante, um chiclete, um bolo, ele é adoçado artificialmente com esses produtos. Então imagine já a concentração de adoçante que você vai colocar no seu dia a dia que você não sabe que está consumindo. Tudo em excesso é prejudicial, principalmente quando a gente não tem realmente ainda a garantia do nível de segurança daquele produto. Verdade. Entendeu? E qual o impacto do excesso de açúcar para o organismo? Porque, por exemplo, geralmente o ideal seria a gente tomar o suco de fruta aí no café da manhã, por exemplo, sem açúcar, seria o ideal, né? Sem açúcar, pouca água, para que realmente a polpa da fruta venha nutrir o organismo. Mas muitas vezes coloca muita água e aí também muito açúcar. Qual a consequência disso para o organismo? Vamos fazer uma pergunta então para o telespectador. Você observe os seus pais, seus avós, antigamente, eles eram gordinhos, eles tinham peso, estavam acima do peso. Com o passar do tempo, o alimento se tornou cada vez mais enriquecido com açúcar e, consequentemente, o nível de obesidade, não só dos adultos, como das crianças, proporcionalmente cresceu nas últimas décadas. A gente usa o açúcar refinado, que ele é açúcar ultramente processado, na nossa alimentação. Quando você come um alimento rico em açúcar, seu corpo vai tentar transformar e guardar aquele açúcar. Quem vai fazer isso é o seu pâncreas, que é um órgão que ele vai jogar a insulina, que você tanto ouve seu médico falar. Ele vai e joga a insulina no seu sangue quando você come aquele alimento rico em açúcar para poder guardar ela. Mas se você come em grande quantidade, seu pâncreas diz, eu não consigo funcionar suficiente, eu não aguento. E aos poucos ele vai cansando, que é a chamada resistência insulínica, que alguns médicos dizem também, o pré-diabetes. O pâncreas começa a falhar. Chega uma hora que ele diz, cansei. E quando ele para de produzir e a pessoa pode desenvolver o quadro de diabetes. Falando nisso, já tem telespectadores interagindo comigo. Quero dar meu bom dia para todos aí ligados em nossa programação, em Nossa Senhora do Socorro. E tem telespectador interagindo, é o Alessandro. Ele pergunta assim, bom dia, o adoçante, ele pode piorar a situação, tornar ainda pior a situação do diabético? Esse adoçante que a gente fala, o adoçante artificial. Então, em relação aos adoçantes artificiais, eles foram criados para tentar ser uma alternativa para o diabético que não pode consumir o açúcar, utilizar algo que desse esse sabor. O problema é, alguns estudos têm mostrado que pessoas que consomem adoçante podem ter maior vontade de consumir alimentos mais doces.
porque ele é tão doce que você muda as características do seu paladar e você pode ficar tendendo a se alimentar com alimentos mais ricos em açúcar. Você fica acostumado a sentir aquele gosto doce. E quando se alimenta de algo que não tenha tanto açúcar assim, aí acha que tem alguma coisa errada. Estranho, muda. Por isso que a gente tem, até culturalmente, você vai fazer um suco de laranja. Você pega e coloca açúcar dentro. Às vezes vai fazer um café, coloca tanto café que tem até uma camadinha de açúcar ali no baixo da xícara, fica aquela camada que já está saturado demais de açúcar ali. A gente está interagindo aqui, recebendo várias mensagens. Tem gente comigo de Frei Paulo. Bom dia para todos aí em Frei Paulo. Obrigada pela audiência de vocês. O José Neto está falando comigo nesse momento. Ele pergunta se faz bem colocar adoçante no cafezinho todos os dias. Toma café, adoçante. Toma café, adoçante. Faz bem ou não? Ou tudo depende do excesso que se vai colocar? Exatamente. Existem diversos tipos de adoçantes. Como eu disse, existem adoçantes naturais, existem adoçantes artificiais. Cada um tem uma quantidade segura para ser utilizada. Além disso, como eu disse anteriormente, existem pesquisas ainda sendo feitas para determinar o risco, a associação desses produtos com doenças como câncer, como a própria demência, que é o retardo, o Alzheimer, que as pessoas podem estar relacionando. Então é o seguinte, a segurança se está no consumo moderado. Você ter aquele consumo dentro dos limites, utilizar e tentar sempre optar por adoçantes mais saudáveis, mais naturais, se você é uma pessoa que não consegue. Doutor, o ideal, se eu pudesse recomendar, tentar não consumir. Use o suco, se você vai tomar um suco de fruta, sem precisar colocar o adoçante. E o próprio paladar vai se adaptando. Se acostumando, exatamente. Né? O Guilherme está interagindo também em tempo real e ele fala assim, Guilherme, fala para mim só de onde você está falando comigo, viu? Ele fala, mora na Atalaia Velha e só usa açúcar mascavo, aquele açúcar mais escuro. Ele tem 12 anos, ele quer saber se isso faz mal para a adolescência dele. Relação ao açúcar mascavo. Açúcar são todos açúcares, é a forma de preparação dele. O açúcar mascavo é um açúcar que ele tem propriedades um pouco melhores do que o açúcar refinado, porque ele não é tão processado, ainda permite ter algumas concentrações de substâncias benéficas que podem estar presentes. Só que o consumo do açúcar em excesso, mesmo sendo o demerara, mesmo sendo o açúcar mascavo, ele tem calorias, ele vai causar alterações no seu organismo também. Olha, tem gente aqui, inclusive, acompanhando a nossa entrevista, a nossa conversa, em Nossa Senhora do Socorro. Bom dia para todo mundo em Nossa Senhora do Socorro. E esse telespectador fala assim, eu sou diabético e usa 30 gotas de adoçantes. Tá certo ou errado isso? Me fala seu nome para a gente te orientar. Então, 30 gotas de adoçante para você ver. E aí ele não citou quantas vezes ele está usando esse adoçante. Porque se for no cafezinho da manhã, se for no cafezinho após o almoço, se for no cafezinho da noite, é muito adoçante. É muito adoçante. E você acabou acostumando o seu paladar, porque provavelmente o médico dele disse, não consuma açúcar, tentando criar uma alternativa utilizando. E olha o excesso, 30 gotas. Pode ter certeza que uma xícara já está extremamente saturada, a quantidade está tão que vai sobrar adoçante ali naquela sua xícara com 30 gotas de adoçante. Olha, tem a Elisângela também interagindo com a gente. Viu aí, diminua as gotas do adoçante, hein? 30 gotas tá muito, tá demais. Meu nome é Elisângela, eu tenho 38 anos. Há mais de 3 anos que eu tomo adoçante, mas eu quero saber como então cuidar da saúde. Ela toma café, toma suco com açúcar normal. Ela usa açúcar normal, tanto no café como também no suco. É mais saudável do que o adoçante ou também depende da quantidade que ela vai estar ingerindo? Nossa. Porque esse segredinho é depois da xícara, se tiver aquele excesso de açúcar que sobra, aí está muito já. Se ela for diabética, realmente a orientação para o consumo de açúcar não deve ser feito. O açúcar no organismo dela vai, mesmo ela tendo um controle adequado com as suas medicações, vai chegar um tempo que ele vai ser muito mais prejudicial. Então, eu não recomendo o consumo do açúcar, principalmente numa paciente que for diabética. Como eu disse, o adoçante ele é uma alternativa, só que assim, se você puder cada vez mais utilizar menos e acostumando o seu paladar, colocando menos gotas, até
poder, como eu disse, um suco de fruta, você se adaptar a tomá-lo sem o adoçante, ao gosto mesmo da fruta, isso sim é muito mais benéfico. E falando agora sobre as crianças e os adolescentes, né, que são mais tentados, gostam mesmo da coisa mais doce, como que os pais devem lidar com isso, orientar e também controlar esse excesso de açúcar, tanto o adoçante artificial, como também o açúcar em si, né? Pai e mãe, uma coisa que é muito importante você chamar a atenção. Culturalmente, a gente acredita que a criança gordinha é a criança saudável. Muitas vezes ela vai chegar no consultório médico, doutor, esse menino é muito magro. Quem pode determinar isso? Seu médico, ele dá para saber se aquele peso da criança está ideal. Então, a criança necessariamente obesa não é a criança saudável. Cada vez mais hoje a gente tem crianças com hipertensão, que é pressão alta, crianças com obesidade, com diabetes, desenvolvendo por causa do excesso de açúcar. E a gente vai lembrar que a gente está falando do açúcar que como a gente está falando, que você bota no suco. Mas o biscoito, ele é extremamente rico em açúcar. O pão que você vai comer, uma criança come 2, 3. O ideal é olhar, então, na embalagem. Qual a informação que os pais e as mães têm que olhar na embalagem do biscoito, principalmente, para saber se aquele biscoito que vai colocar no lanche da escola tem muito açúcar ou não? Exatamente. Você vai olhar na embalagem, ele vai dizendo as proporções, a quantidade de açúcar que ele vai colocar. Primeiro, não se deixe enganar. Você vai olhar num pacote de biscoito, ele vai estar falando lá 2 biscoitos, 3 biscoitos, tem aquilo ali. Se você dá um pacote de biscoito inteiro para o seu filho comer, multiplique pela quantidade de biscoitos que ele vai comer, só num lanchezinho que ele vai fazer durante a tarde. Aí muitos pais dizem, mas quando chega para almoçar, meu filho não tem fome. Porque esse excesso de açúcar do biscoito inibe o apetite na hora do almoço. Exatamente. Eu sei como é isso, eu sei bem como é isso. Olha, a Nilma está ligada com a gente no Marcos Freire 2. Bom dia aí para todo mundo no Marcos Freire 2. Obrigado pela audiência de vocês. Muita gente parabenizando o programa, parabenizando o nosso trabalho. Eu quero agradecer o carinho e a atenção de vocês. Ela relata, ela compartilha com a gente que usa adoçante, mas por tratamento de uma bactéria que surgiu no estômago, já que a própria bactéria se alimenta do açúcar. E aí o médico orientou ela, toma apenas o adoçante no café e no suco, porque diminui justamente um pouquinho a vontade de comer doce. Agora, ela controla bem a quantidade do adoçante nesse caso. Existem bactérias que se alimentam do açúcar? Na verdade, provavelmente ela deve estar falando a respeito da gastrite, que a gente faz uma pesquisa com a Helicobacter pylori, que são muitas vezes relacionadas aos casos de úlcera gástrica, e aí faz a endoscopia, aquele exame da mangueirinha, e aí o médico pega um pedacinho e determina se existe essa bactéria no estômago. Provavelmente a orientação que o médico dela deu foi para ela consumir alimentos com menos açúcar, que poderiam está participando de uma desregulação da flora bacteriana, das bactérias que existem no intestino dela. Por isso, recomendou o uso do adoçante. Mas vou reforçar por mais uma vez, com parcimônia, você usar pouco. Você está utilizando, não é sair colocando, porque é um produto extremamente natural que eu vou colocar em grande quantidade. Numa xícara de café, por exemplo, quantas gotinhas? Aproveitando que a gente está pela manhã, tem muita gente ainda, acredito eu, que está tomando café. As pessoas vão até dizer, doutor, mas não acredito. Se você olhar no fundo do seu adoçante, ele vai dizer que 2 gotas têm o poder de adoçar de 1 colher de açúcar. Então, quantas colheres de açúcar você costuma colocar? 2 colheres? 3 colheres de açúcar ou menos, então 2, 3 gotas. Mas eu coloco 10, doutor, eu coloco 15 gotas porque eu sinto muito amargo. Realmente, alguns deles têm um amargor residual que pode deixar, entendeu? Isso é tudo questão de costume, do paladar, de adaptar a sua boca a alimentos não tão adocicados, menos doces. Então já podemos começar a estimular os telespectadores já no início da manhã, diminuir, colocar então 3 gotinhas, no máximo 4 gotinhas no café, e com o passar do tempo, vocês aí de casa vão sentir o paladar já mais habituado. Isso também serve no acompanhamento dos pais em relação às crianças e os adolescentes, principalmente porque é na fase da infância que se estimula aí os principais hábitos alimentares que muitas vezes essas crianças e esses adolescentes vão levar para o resto da vida. Agora, tem telespectadoras, muitos telespectadores enviando mensagem, perguntando como escolher o melhor adoçante. Existe a diferença de um adoçante para o outro? Quais são as informações que se analisa no rótulo na hora de escolher o adoçante? Sim.
Os adoçantes, eles existem já há bastante tempo, tá certo, pessoal? Cada vez mais a indústria foi tentando encontrar um produto que se adaptasse melhor, tivesse um poder de adoçar melhor e fosse o mais natural possível. Hoje, se você chegar nas lojas, nas farmácias, nos supermercados, você vai ver uma gama de produtos. Produtos mais que são artificiais, tem produtos artificiais que eu digo que são feitos em laboratório através de processos químicos e outros produtos que são feitos através de extraídos de plantas. O que é que eu recomendo? Vai utilizar, tenta pegar um pelo menos originário de uma planta, um produto mais natural possível. No próprio rótulo ele tem dizendo isso, ele dá essa informação para você poder escolher. Essas informações. Ou procure seu nutricionista, procure seu médico, seu nutrólogo que possa estar acompanhado e dizer qual é o melhor para você utilizar. Verdade. E tem muitas telespectadoras aqui falando, vamos levar a sério essa situação porque eu perdi a minha mãe por causa de diabetes, o Aélio Gonçalves. É verdade, por isso a gente trouxe esse alerta tão importante. Vamos mudar nossos hábitos, devagarinho a gente chega lá. Exatamente. Doutor, muito obrigado por sua presença, por esses esclarecimentos nas primeiras horas da manhã, por ter conseguido chegar aqui, né, com essa crise aí do nosso país, com essa crise de gasolina. Bom dia, obrigado. Bom dia, obrigado. Obrigado a vocês. Obrigada. Com a greve dos caminhoneiros, que hoje completa 8 dias no Brasil e 7 dias aqui em Sergipe, a Ceasa ficou sem abastecimento de produtos, como, por exemplo, frutas, morango, uva, maçã. E o preço dos produtos também subiu por causa desse desabastecimento. A repórter Sara Medeiros está lá na Ceasa nesse momento e traz mais informações. Bom dia, Sara. Eu soube que na sexta-feira o quilo de batata estava custando aproximadamente R$5. Como é que está a elevação desses preços por aí? Bom dia. Bom dia, Tamires. Pois é, na quinta-feira nós estivemos aqui, fizemos ao vivo, né, para o Sergipe no Ar, e no local onde ainda existia um pouco de batata, o saco estava custando R$200. Hoje já não tem. Vou pedir para o Sérgio me acompanhar. Olha só a situação dessa distribuidora aqui de hortifrutis. Isso aqui, Tamires, nunca fica vazio desse jeito. É sempre cheio, mas desde segunda-feira eu estava conversando aqui com o dono, seu Carlos, que está aqui comigo, que não chega nada. Seu Carlos, está uma situação realmente difícil para todos aqui, né? Está muito difícil para todo mundo. Todos nós estamos pagando um preço e espero que valha a pena, porque o preço é muito alto. O senhor, inclusive, tem carregamentos que estão presos aí nos bloqueios. O senhor acredita que essas cargas, né, já tenham, inclusive, se estragado? Provavelmente, sim. É perecível, produto muito frágil e não suporta ficar armazenado e parado nas estradas por tantos dias, né? Essa carreta, o senhor estava me contando, essa carreta aqui, ó, é do seu Carlos, da empresa do seu Carlos, que está aqui parado, esperando a qualquer momento para sair, para pegar carga, né? Por enquanto não vale a pena sair, né, seu Carlos? Não, não vale a pena. É melhor ficar aqui parado aqui em casa do que estar na estrada, em acostamento, se privando de muita coisa. Então aqui fica mais seguro e não adianta, está tudo fechado, não passa, não adianta. Enquanto nós estávamos aqui aguardando para entrar nesse link, a gente presenciou a chegada até de donos de mini mercados chegando aqui à procura de mercadoria e a resposta, infelizmente, é que não tem, né, seu Carlos? Não tem. Só quando esse movimento abrir as barreiras que os caminhões possam passar. Por enquanto, não tem previsão, porque me parece que eles não conseguiram fechar nenhum tipo de acordo. A gente tem que esperar. Aguardar. Seu Carlos, muito obrigada. Eu vou dar uma passeada aqui, porque na quinta-feira, quando nós estivemos aqui, Tamires, a gente percebeu que ainda tinha um restinho de mercadoria, né, nessas distribuidoras, mas hoje realmente está tudo vazio. A gente, quando chegou, tinha um caminhão aqui descarregando nessa distribuidora pouquíssimos produtos. Eu conversei com o caminhoneiro que disse que é porque é de uma distribuidora daqui do estado mesmo, então ainda consegue sair, mas era o último carregamento e ó, só aqui, aquele restinho de cebola ali, aquele restinho de tomate. No pessoal que vende aqui no varejo, a situação é um pouco melhor para quem trabalha com raízes, por exemplo, porque é da produção local mesmo, então está conseguindo chegar. O gerente aqui da Ceasa me disse que por dia são 40 caminhões que descarregam aqui na Ceasa. Hoje, somente 4 descarregaram no início da manhã e já agora há pouco ele contabilizou 9. Ele me disse, deixa eu conversar aqui com essa comerciante. Bom dia.
Me diz uma coisa, já estou vendo que a barraquinha da senhora já não tem bastante coisa, né? O que é que já está faltando? Olha, hoje, apesar de ser uma segunda-feira, tá bem surtidinho, olha. Tá entendendo? Mas é de produção daqui mesmo do estado, né? Chegou de Pernambuco também no sábado, que eu preveni para hoje. Tem a uva de todos os tipos, tem a maçã. Apesar de ser uma segunda-feira, hoje tem coisa. Pois é, então assim, alguns produtos que chegam, mas melancia já não tem, morango, as bananas não chegaram e as que estão aqui ainda a gente percebe que já está apodrecendo, porque não tiveram como renovar a situação. Tá complicado, Tamires, e a gente espera que essa situação se resolva o quanto antes, porque quanto mais os dias se passam, mais o desabastecimento vai aumentando. É com você. É verdade, Sara. Em outros estados do Brasil, quando tinha o produto, tinha o aumento aí muito elevado, como por exemplo o quilo da batata, que custava antes R$3, estava variando aí de R$5 para R$7, como também o quilo do tomate aumentou em vários estados do Brasil, e é muito triste a gente ver essa situação, a situação dos feirantes e essa situação que chega ao consumidor final, né? Como a gente viu também, essa paralisação dos caminhoneiros gerou também muito desperdício de leite, né? Leites que não estavam conseguindo ser transportados para os seus destinos, com tanta gente passando fome, com tantas crianças precisando de leite. Então a gente deixa então a nossa lamentação e esperamos que tudo volte ao normal, né? Que a gente possa ver essas bancas aí coloridas de novo, né? Bom dia, Sara. Bom, agora eu vou falar com vocês aqui na câmera 2 sobre a importância de cuidar da saúde dos nossos olhos. Na OptiClean você encontra atendimento por meio de convênios e consultas particulares, faz exames de óculos admissional, demissional e periódico. Na OptiClean você também acompanha sua medida da pressão ocular, mapeamento de retina, adaptação de lentes e contato sem custo e para diversas funções para todas as idades. Lá na OptiClean você também encontra lentes coloridas para miopia, hipermetropia, lentes multifocais, lentes prontas para entrega, lentes para astigmatismo e testes de lentes gratuitos. Você vai lá e marca o seu teste de lente gratuito. Agende a sua consulta pelos telefones 3211-1458 ou 99890-4343. A OptiClean está aberta no Shopping Jardins de segunda a sexta, a partir das 7 horas da manhã até as 9 horas da noite e aos sábados até as 8 horas da noite. Ligue para a OptiClean e diga que viu aqui no Sergipe no Ar. São que horas agora? Vamos para um rápido intervalo, 8 horas e 22 minutos. Fica aí nossa programação. Eu volto já já com mais informação para você.